O período Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, é um dos mais antigos e importantes da história da humanidade. Ele se estende de cerca de 2,5 milhões de anos atrás até aproximadamente 10 mil anos antes do presente. Abaixo, apresento as principais características desse período de forma didática. Uso de ferramentas de pedra lascada. A principal marca do Paleolítico foi a produção e o uso de ferramentas simples de pedra. Essas ferramentas ajudavam na obtenção de alimento e na defesa, e eram produzidas por lascamento, ou seja, os seres humanos batiam pedras umas nas outras para formar pontas e lâminas cortantes. Sociedades de caçadores-coletores. As comunidades do Paleolítico viviam basicamente da caça de animais e da coleta de frutos, raízes e sementes. Por não produzirem seu próprio alimento, ou seja, ainda não havia agricultura, precisavam se deslocar constantemente em busca de recursos naturais. Nomadismo. Como os recursos se esgotavam em determinado lugar, essas comunidades mudavam de região para encontrar novas fontes de alimento e água. Eles se abrigavam em cavernas ou acampamentos temporários feitos com materiais disponíveis na natureza, como peles de animais e galhos. Domínio do fogo. Aprender a controlar o fogo foi um grande avanço. O fogo servia para aquecer, iluminar, defender contra predadores e cozinhar alimentos, o que facilitou a digestão e a nutrição. Organização social simples. As sociedades eram formadas em pequenos grupos e a divisão de tarefas ocorria de maneira coletiva. A liderança não era tão estruturada como nas sociedades complexas. Frequentemente, a experiência ou a idade eram fatores de respeito dentro do grupo. Expressões artísticas. No fim do Paleolítico surgiram as primeiras expressões artísticas, como as pinturas rupestres, desenhos em cavernas e esculturas em ossos ou pedras. Essas pinturas, muitas vezes, retratavam animais e cenas de caça, demonstrando uma conexão profunda com a natureza e também possuindo um possível significado religioso ou ritual. Comunicação e desenvolvimento da linguagem. Nesse período, as formas de comunicação começaram a evoluir, passando de gestos e sons para algo mais elaborado. A linguagem ainda não era escrita, mas a fala foi se desenvolvendo aos poucos, auxiliando na transmissão de conhecimentos. Por que o Paleolítico é importante? Ele marca o início da jornada humana, com as primeiras formas de sobrevivência e adaptação ao ambiente. As invenções e práticas desse período, ferramentas de pedra, domínio do fogo, organização social e linguagem inicial, formaram a base para o desenvolvimento de períodos posteriores, como o Neolítico, em que surgiram a agricultura e a domesticação de animais. Em resumo, o Paleolítico foi o período em que a humanidade deu seus primeiros passos em direção à organização social, à busca de alimentos e à evolução cultural, estabelecendo as fundações para toda a história humana que viria a seguir.